Estamos desejando uma excelente noite a todos. Estamos estendendo aí um convite a todos os nossos amigos e internautas. E nós estamos aí, você está vendo esse banner aí à frente aí, ó, Programa de Oração e Mensagem Bíblica, Programa Despertar para o Saber em Cristo. Nós estamos convidando a todos os senhores e senhoras, a partir de terça-feira, a nossa programação normal do programa Despertar para o Saber em Cristo é na segunda, na quinta e no sábado. Aí a gente tinha o quê? Vago, só terça e quarta. Aí Deus colocou uma ideia maravilhosa no nosso coração, que já faz mais ou menos 30 dias que eu estou sentindo esse desejo forte no meu coração, essa ideia. E a gente criou uma programação aqui só de oração. Aí é o quê? Na terça e na quarta. Vai começar agora dia 27. A gente vai, a partir do dia 27, que é na terça, e dia 28, você está convidado aí na terça e na quarta para participar junto conosco de um programa só de oração. A gente vai fazer uma pequena explanação e depois oração em prol aí das autoridades, orando por todas as autoridades. Aí diz assim, o Bani diz, é uma missão da igreja cristã. Irmão, já faz mais ou menos 30 dias que eu estava sentindo esse desejo aí de orar. Era só uma oração, uma explanação, mas aí veio o sopro do Espírito Santo sobre a vida da gente aqui para a gente criar uma programação só de oração aqui na terça e na quarta. Esse programa ele vai durar 30 dias. Durante 30 dias agora, o restante 27, que é terça-feira, e 28, que é na quarta-feira, a gente está começando aí. São sempre na terça e na quarta. Você já está convidado. Quando for terça-feira, você vai receber um vídeo aí de oração, só de oração, é oração pelos presidentes da República, pelas autoridades. A Bíblia fala aqui, 1 Timóteo, no capítulo 2, versículo 1 e 2, diz assim: Antes de tudo, pois exalto que se use a prática de súplica, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens. Diz assim: e em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, e com toda piedade e respeito. Aí outro versículo também que fala sobre a autoridade, e está lá em Romanos, no capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 7. 13 Romanos, de 1 ao 7. É um pouco grande, mas ele o resumo desse versículo de capítulo aqui, ele fala sobre toda a autoridade é instituída por Deus. Todas as autoridades no mundo, elas foram instituídas por Deus. Então você está convidado para terça-feira, quarta-feira, você participar junto conosco, onde nós vamos interceder aqui, oração de intercessão por todas as autoridades, não só no Brasil, mas no mundo. A gente vai é, orar e dizer a finalidade, a principal finalidade da importância daquela autoridade em prol da igreja, quais os benefícios referentes à igreja, o porquê que a Bíblia fala para orar pelos presidentes da República, pelas autoridades, né? Pelos governadores, nós vamos orar pelos governadores, presidente, tanto o presidente do Brasil como o presidente, todos eles, e os governadores, senadores, deputados federais, deputados estaduais, prefeitos, vereadores, autoridades, secretários do governo, secretário de segurança, secretário de saúde, secretário de educação, juízes do Supremo Tribunal aqui no Brasil, juízes federais, desembargadores, promotores de justiça. Meu irmão, quando você vê aqui, só no Brasil, eu fiquei imaginando aqui, eu digo, meu Deus, a gente que vive a igreja constante, eu fiquei imaginando aqui,
porque a gente não vê muito essas orações constantes na igreja atual, sabe? Aí eu fiquei imaginando assim o número tão alto de pessoas, eu fiquei imaginando assim, meu Deus, quantas milhares de autoridades dessa não estão precisando de oração? E quando você pensa assim e vê assim, aí você olha na Bíblia e a Bíblia fala que é uma missão da igreja, é um dever não só da igreja, é um dever de cada cristão orar pelas autoridades, é um dever nosso, irmão, orar por todas essas pessoas. Aí quando você pega o número de autoridade dessa aqui no Brasil, que nós estamos no Brasil, quando você pega o número de autoridade dessa no mundo, e são milhares e milhares de pessoas dessa que estão precisando de oração nesse momento. Essas pessoas são autoridade constituída por Deus. É Deus que coloca elas no poder. É, é Deus que dá autoridade a elas. Elas são constituídas, a Bíblia fala que elas são constituídas por Deus. E essa nossa série especial justamente é para isso, para orarmos, para pedirmos a Deus fortalecimento, renovação, visão, força. E é por aí, meu irmão. Aí vamos orar por todos os presidentes no Brasil e no mundo, por todos os juízes federais. Pensa aí, cada um homem desse aqui, cada uma pessoa dessa. Temos mulher também hoje na política, na justiça. E pensa aí que missão árdua, que missão, muitas das vezes, missão difícil de se cumprir, missão até, vamos dizer assim, onde requer risco da própria vida, muitas das vezes. E é, e essas pessoas precisam de força, precisam de oração constante. Aí nós vamos passar mais de 30 dias. Nossa programação vai ser na terça e na quarta. A gente vai abrir o nosso programa aqui, vamos gravar o nosso vídeo só de oração em prol dessas pessoas. E para Deus abençoá-la, lhe fortalecer, porque muitas das vezes eu fiquei olhando assim, porque eu já vi muito na igreja ou as pessoas orar pelas autoridades, simplesinho, né? Aquela, vamos orar pelas autoridades, aí a gente vai e faz aquela oração, mas eu fui ver agora, faz 30 dias que eu estou estudando é, a importância da gente, do cristão, orar por essas pessoas, o porquê que nós devemos orar por essa pessoa. Meu irmão, aí quando eu comecei a estudar isso aí, vi tanta coisa. Diz assim, a oração da igreja pelas autoridades não é uma sugestão, mas é um mandamento. Mandamento bíblico, é um dever bíblico que diz a Bíblia. Orar pelas autoridades é parte do papel profético e intercessor da igreja cristã, não no Brasil, mas no mundo. Deus quer que a igreja influencie toda a sociedade espiritualmente e na questão da oração, a intercessão e a oração na constância pelas autoridades do mundo. E eu fico olhando assim, que a gente vive o evangelho, eu fico olhando assim, se a igreja, vamos dizer assim, eu estou criando vamos dizer assim, essa programação aqui, esse programa de oração, mas eu olho assim a nível estadual, nível mundial e nível país. Se já pensou se os líderes, todos os líderes de milhões e milhões de denominações cristãs que tem no mundo, parasse, vamos dizer, uma reunião e tirasse 15 minutos para orar pelas autoridades, os presidentes da República, os governos, os deputados federais, os deputados estaduais, a questão da justiça, os juízes no mundo, e os políticos no mundo, os presidentes. E seria o quê? Irmão, seria uma maravilha, seria um fortalecimento, um renovo, porque nós dependemos, a igreja depende da política. Eu separei aqui, ó,
Eu separei algo aqui tão maravilhoso aqui, ó. Eu fui estudar, eu venho mais ou menos 30 dias estudando isso aqui e lendo a Bíblia também, lendo a Bíblia para pegar a direção de Deus aqui. Aí eu vi aqui alguns benefícios da oração ao benefício da oração pelas orações da igreja. Aí você pode me perguntar, irmão, quais os benefícios quando a igreja ora pelas autoridades? Aí, quais são os benefícios que é proporcionado às autoridades quando a oração de Deus ela vai o coração daquela autoridade? Ei, irmão, olha, os presidentes, os governadores, os políticos, ei, os juízes, os desembargadores, as autoridades, começando ela, menor que seja, do vereador até o político mais alto, ele tem uma influência grande para a igreja cristã no mundo. E a gente tem que orar por essa. A gente ora tanto nas igrejas, Senhor, traz a unidade à igreja. Então temos que orar também e pedir a unidade, uma unidade centrada através da oração, também na amplitude política. E dizer assim: Senhor, traz mais unidade, Senhor. Traz mais união na amplitude política, na amplitude da justiça no mundo. Senhor, e Deus concede essa misericórdia aí, essa bênção. Aí, ó, benefício da oração pelas autoridades a nível mundial. Quando o crente ora, quando a igreja cristã ora, quando os cristãos oram, orando pelas autoridades, ó, diz assim: crescimento da igreja em tempos de paz. Aí você pode me perguntar: o crescimento da igreja, a gente que vive na igreja, que exercitamos a fé, a gente sabe que o crescimento ele começa por Cristo, por Cristo, mas também depende da classe política, depende dos políticos, depende da paz na política, depende da unidade, da união, depende vamos dizer assim, da, da paz na amplitude política. E quem traz essa paz é o Espírito Santo de Deus. Aí diz assim: crescimento da igreja em tempo de paz. Também outro benefício da oração pelas autoridades: maior liberdade para se evangelizar em todos os campos a nível mundial. E outro ponto que diz assim: estabilidade social e econômica. A estabilidade social de um país, de uma nação no mundo, a social e econômica depende da paz na amplitude política, depende, e é o conjunto, depende dos promotores de justiça, depende dos juízes, depende dos governadores, depende dos presidentes a nível mundial. Essa estabilidade e crescimento social e econômico depende também deles, depende da nossa oração. Aí, outro ponto que diz assim: o avanço do reino de Deus, que é o avanço, o crescimento da igreja. Aí diz assim: o avanço do reino de Deus em várias esferas da sociedade. Quando estão falando aqui em várias esferas da sociedade, é em várias esferas a nível mundial. A igreja ela vai crescendo a nível que há estabilidade na amplitude social, onde há paz na classe política, onde há paz na justiça, onde há unidade entre esses órgãos. E outro ponto que diz assim: a prevenção de crises globais, guerras, perseguições, caos social. As nossas orações, a oração do crente, de cada irmão, dos milhões de irmãos que tem no mundo, na amplitude da igreja cristã, cada igreja que nós sentamos, paramos e tiramos 10 minutos, 5 minutos, 15 minutos para orar pela uma autoridade, as autoridades do mundo, evita guerra, evita perseguições a nível mundial, evita caos social no mundo. A oração, ela é o controle, a mão e a força de Deus sobre todos os homens da terra, sobre todas as autoridades. E, e é muito interessante aí, muito, vamos dizer assim, muito edificante. Então, irmão,
Nós, a partir de terça-feira, nós iremos nos encontrar durante o restante. Agora estamos no dia 23 agora, né? 23, dia 27, que é terça-feira, dia 28, na quarta-feira. Não perca, a gente vai tirar alguns minutos aqui intercedendo aí por todas as autoridades no mundo. E a importância a gente vai trazer aí para você, você vai conhecer. A gente, a gente, vamos dizer assim, tem irmão que é conhecedor, sabe, né? Mas a gente vai trazer a importância de você orar por todas as autoridades, os presidentes da República. Você vai conhecer a importância que a igreja tem em orar sempre pelos presidentes da República. Você vai conhecer a importância de orarmos pelos governadores estaduais. Você vai ver a importância dos vereadores, os prefeitos, cada classe política dessa, dos juízes, dos desembargadores, cada classe dessa, ela tem uma importância. Era para a igreja estar sempre em oração, pedindo a Deus em oração: Senhor, abençoa, Senhor, traz maravilha, Senhor, usa os desembargadores, Senhor, usa os promotores de justiça, Senhor, usa os secretários de segurança, os secretários de saúde. Em cada autoridade dessa, a igreja, a igreja depende de cada autoridade dessa. Às vezes a gente dizemos assim: nós dependemos de Cristo. Dependemos de Cristo, mas é um dever nosso da igreja cristã em orar pelas autoridades. São elas que constituem, que faz legislação, é elas quem muda e aprova todas as coisas boas que tem no mundo, no país e no mundo. Essas pessoas, elas são levantadas por Deus para abrir legislações, para fazer novas legislações, decretos, para fazer projetos, para abençoar nós cristãos, abençoar todas as pessoas, mas que nós cristãos também somos abençoados pelas mãos dessas pessoas. Deus toca, move e coloca o poder dele lá dentro do coração para essas pessoas fazer fazer uma legislação, fazer um decreto, aprovar projetos para abençoar toda a igreja. E nós começamos na terça-feira. Nós queremos convidar todos vocês. Seria uma boa, né, que todos os líderes, começando pelo Brasil e seguindo de mundo afora, cada líder no mundo pensa aí tirasse 10 minutos, 15 minutos para orar pelas autoridades e constante, sempre tá, pegar a sua igreja, vamos dizer, igreja que tem 300 pessoas, 100 pessoas, 200 pessoas. Pessoal, vamos tirar 5 minutos aqui, 10 minutos, vamos orar por todos os presidentes da República no mundo. Vamos tirar 15 minutos, vamos orar pelos vice-presidentes da República no mundo. Vamos tirar 15 minutos, vamos orar pelos presidentes dos tribunais, tribunais eleitorais, tribunais federais, os desembargadores, juízes. Pensa, meu irmão, numa amplitude tão grande dessa de autoridade, e tem muitas das autoridades precisando aí de oração. Eu digo por quê? Porque eu sinto, Deus fala no nosso coração aí que tem muita gente precisando aí de uma oração de um irmão. Ei, você tá lá na igreja e abrir a boca assim e dizer: Senhor, abençoa o nosso presidente tal, assim, 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 assim. Abençoa todos os presidentes no mundo. Ei, e Deus, maravilhosamente, Deus concede vitória, bênção. E às vezes a pessoa, o presidente, aquele presidente, aquela autoridade, ele não sabe nem de onde é que está vindo aquilo ali, aquela bênção na vida dele. É as orações, irmão. Então temos que orar, é um dever nosso. A gente vai falar mais sobre esse dever, essa missão que a igreja tem, não só no Brasil, mas no mundo,
de estarmos sempre orando, constantemente, uma constância para interceder ao nosso Deus pelas autoridades. Isso aqui não é de hoje, não. Isso aqui está na Bíblia. Já vem lá da igreja primitiva. Orar pelas autoridades constituídas. Então, nós estamos desejando uma excelente noite a todos vocês e nós se encontramos aí, todos nós juntos, na terça-feira e quarta-feira. Você vai receber uma, uma edição de vídeo maravilhosa e só de intercessão e oração em prol das autoridades. Excelente noite.